Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Nós estamos no último capítulo desse livro. É o capítulo 18 da segunda parte. E nós vamos encerrar essa leitura e comentário desse livro neste capítulo. Bem, o capítulo 18 é o Guia Maior da Humanidade. É claro que fala de Jesus, né? Então, vamos ver aqui o que a Sueli Caldas Schubert colocou aqui nesse último capítulo, que nos traz Jesus mais perto de cada um de nós, nosso guia da humanidade. Então, vamos lá. Através dos tempos, vultos extraordinários desceram à Terra para auxiliar o progresso dos seres humanos. Vamos encontrá-los em várias épocas e lugares. Desde Hermes Trismegisto, adotado pelos gregos a partir do deus Tote, passando pelos Upanishadas da Índia, chegando aos profetas, a Krishna, a Buda, até Jesus Cristo. E os que vieram depois, como Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Estes vultos pontificaram em sua época e legaram à humanidade um rico acervo de ensinamentos, sinalizando os rumos para que o ser humano alcance a sua espiritualização, único caminho para a conquista da felicidade, né? Então, todos esses irmãos que vieram nos dão um caminho para que cheguemos mais próximos de Deus, né? E continuando, mas nenhum deles foi maior em elevação, em exemplos e ensinamentos que Jesus, o Cristo de Deus, né? Então nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta, né? É um espírito muito elevado que fez a sua evolução em outros planetas. E é o responsável pelo nosso sistema solar. Allan Kardec, ao interrogar os espíritos superiores na questão 625 de O Livro dos Espíritos, sobre qual o tipo mais perfeito que Deus legou à humanidade para servir-lhe de modelo e guia, recebeu como resposta: Jesus. E o codificador em seguida anota: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Narra a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues que havia um clima de ódio de toda espécie quando ele veio. Era uma época de extrema violência. Os que constituíam o povo, denominado pessoas da terra, estavam reduzidos a extrema misérias, decorrente de exagerados impostos e por toda a sorte de maus tratos. Como resposta aos governantes cruéis, saqueavam e destruíam aldeias e povos. Era o reinado de Herodes Antipas. Jesus foi um dos seus súditos. E, em meio à violência, à agressividade, aos ódios e lutas sangrentas e constantes, Jesus atraiu a atenção geral por sua mensagem de amor, de paz e perdão, completamente destoante do que havia em redor. Para completar, propunha a edificação de um reino diferente, sem terras e posses, riquezas ou poder, que estavam acima de todas as convenções humanas, de misérias e injustiças, localizado no ignoto país do coração das criaturas, né?
Então vejam que se até hoje muitos de nós ainda não compreendemos a doutrina que Jesus colocou, os seus ensinamentos, os seus exemplos, imaginem naquela época, né? Mas continuando, a mensagem era surpreendente e poucos assimilaram o seu significado. Estavam aptos a compreendê-las os sofredores, os que estavam sob dores extenuantes. Estavam receptivos os que, amadurecidos espiritualmente, não se afinizavam com os costumes da época e buscavam alguma coisa maior e melhor. Iniciava-se ali, com a presença do Mestre, as fundações do reinado de luz e do amor que tanto carecia a humanidade. Mas ele sabia que essa edificação é obra dos séculos, é conquista interior e que demanda tempo. Por isso, com a serenidade que lhe é própria, lançou as balizes do reino ao tempo em que, antevendo o futuro, previu que os homens iriam esquecê-las, sendo necessário que viesse o Consolador, o Espírito de verdade, para retirá-las sob o véu do esquecimento e da ignorância, que reavivasse, enfim, os seus ensinamentos em sua primitiva pureza. Né? Então, hoje, a estrutura dos centros espíritas aqui no Brasil são exatamente desta forma. Ensinamentos na época de Jesus. Quase 2 milênios se ecoaram na ampulheta terrena, e eis que chega o Consolador, em meio às luzes do progresso intelectual, que, como leciona o Livro dos Espíritos, sempre antecede ao progresso moral. A mensagem esquecida, sepultada entre os escombros das civilizações indiferentes, está, porém, absolutamente nova e extenuante, na expectativa de ser finalmente aprendida e vivenciada. Que hoje nós podemos considerar que os homens já têm condições necessárias intelectuais para entender a mensagem do Cristo e de todos esses espíritos que vieram. Né? Mas continuando. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Né? Então, essa é uma das possibilidades que nós espíritas temos, né? De auxiliar a evangelização do planeta, né? Continuarmos a obra do Mestre Jesus. Vejam a importância que nós espíritas temos hoje e a responsabilidade, né? As vozes dos invisíveis ressoam em toda parte, anunciando o advento do Consolador. Kardec recebe o convite e atende. O Livro dos Espíritos reúne agora as primícias do reino. A mensagem de Jesus retorna à Terra, mas, como ontem, só aos poucos ela será assimilada. A sua proposta de libertação é avançada demais por enquanto. Necessário, contudo, evidenciar a sua presença em nosso planeta e proclamar que os tempos são chegados. No ano de 1997, em nossa reunião de desobsessão, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora, Minas, através da comunicação mediúnica, que encerrou uma série delas, o espírito daquele que fora um religioso em sua última reencarnação, ao ser tocado pela lógica e clareza dos princípios da doutrina, declarou-se transformado. Explicou que vinha acompanhando havia meses, em diversas casas espíritas da nossa cidade, a pregação do Espiritismo. Pois, apesar de conhecê-lo teoricamente,
queria saber como era transmitido e vivenciado. Após tecer oportunos conceitos em relação à doutrina espírita e à conduta dos verdadeiros espíritas, afirmou profundamente emocionado ao se despedir: por mais algum tempo, vocês espíritas serão a minoria. As criaturas humanas continuam necessitando de quem lhes diga o que fazer, que isto ou aquilo é proibido ou permitido. É que a humanidade não está ainda preparada para a mensagem libertadora que o Espiritismo apresenta. Diante de tudo o que eu vi e aprendi nesses meses, é que lhes digo tudo isso, se é que posso contribuir com algo. Que vocês saibam preservar este tesouro que têm nas mãos, para reparti-los com aqueles que, como eu, são mendigos da luz. Né? Mas o convite do Mestre está aí, renovado, plenificando de esperanças e certezas todos os corações que despertarem para esta realidade. Infelizmente, o que se vê são criaturas alienadas quanto às carências profundas de que são portadoras, buscando em lugar nenhum que julgam ser respostas. Né? Então, nós podemos qualificar o mundo de hoje extremamente materialista. Né? As pessoas só se medem pelo material. Mas a gente sabia que estaríamos sujeitos a tudo isso antes da reencarnação, né? E que estaríamos dispostos a enfrentar esses problemas. Mas continuando. Alerta a Joana de Ângeles com sabedoria e amor que lhe são próprios. As muitas aflições chamaram em breve o homem para as realidades nobres da vida. Não nos permitamos dúvidas, face à vitória da dissolução dos costumes ou diante da licenciosidade enlouquecedora. Quem fizesse o confronto entre Cristo e César naquela tarde inesquecível, veria no último triunfador. No entanto, era Jesus, o rei que retornava à glória solar, enquanto o outro, logo mais, desceria ao túmulo, confundindo-se na perturbação. Então, isso é uma grande lição para nós, não é? Nós devemos continuar firmes nos nossos propósitos, segundo os exemplos de Jesus, que sempre triunfará. Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos com eles, nem os persigamos. Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Depois do tudo consumado, porém conforme acentua o Mestre, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Jesus esperava. Avancemos. Deixamos com Leon Denis a palavra final. A Terra há de presenciar dias tenebrosos, dias de luto, tempestades que hão de desencadear. A obra divina se expandirá em um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará mais fulgurante sobre o mundo regenerado o pensamento de Jesus. E no finalzinho deste livro, ela coloca: Senhor Jesus, ajuda-me a ser fiel aos teus ensinamentos até o fim da minha romagem terrena. Há muito a tua voz ressoa aos meus ouvidos, mas fiz-me surdo ou surda aos apelos e preferi os caminhos da ilusão, fascinado ou fascinada pelas langejoulas do mundo,
que agora, Senhor, eu realize a viagem decisiva ao meu mundo interior, onde finalmente irei encontrar-te no sacrário do próprio coração. Bem, e assim nós terminamos esse livro da Sueli Caldas Schubert, que é muito interessante, é muito fácil de compreender, e eu espero que tenha ajudado a cada um de vocês. E agradeço a oportunidade de fazer isso junto com vocês. Muito obrigado.